O título da lição desta semana é Julgado e Crucificado. Vamos continuar nos últimos dias da vida de Jesus nesta terra. Na semana passada, nós vimos o Senhor Jesus ser preso no Getsêmani. E após ser preso, ser levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote, que o julgou. E o julgou à morte, a sentença de morte, sob a acusação de blasfêmia. Esse foi um julgamento religioso. Portanto, era um julgamento restrito a Israel. O capítulo 15, que é o capítulo que vamos estudar nesta semana, nós vamos ver algumas fases desses últimos momentos da vida do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Primeiro, o julgamento de Jesus, efetuado agora por Pôncio Pilatos, o governador romano. Não mais um julgamento religioso, mas um julgamento diante do Império Romano, diante do governador romano. Vamos ver também a zombaria dos soldados romanos, que zombaram de Jesus após ele ter sido julgado por Pilatos. Vamos ver a execução da pena de crucifixão do Senhor Jesus. Ainda mais, vamos ver agora a morte do Senhor Jesus e o seu sepultamento. Ao estudar Marcos 15, nós vamos examinar três personagens principais relacionadas ao julgamento, à crucificação e o sepultamento do Senhor Jesus. Primeiro, não é um personagem físico, uma pessoa, mas é uma instituição, o Sinédrio, a liderança religiosa. A liderança religiosa que era antagônica ao Senhor Jesus e que procurava a morte do Senhor Jesus e que o julgou como pena de morte, pena de morte. Mas ainda outro personagem, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, o governador romano. Qual foi o papel de Pôncio Pilatos na condenação de Jesus? E vamos ver ainda um outro personagem, um personagem que surge, que é José de Arimateia, que era um membro destacado do Sinédrio e que providenciou o sepultamento do Senhor Jesus. Nesse Marcos 15, nós vamos ver algumas ironias. Quais são essas ironias? Vou ler um parágrafo aqui da nossa lição. No estudo dessa semana, desde a pergunta de Pilatos, você é o rei dos judeus? Passando pelos soldados zombadores, a inscrição acima da cruz e a zombaria dos líderes religiosos que diziam salvou a muitos, não pode salvar-se a si mesmo, até o surgimento inesperado de José de Arimateia, o capítulo 15 de Marcos está repleto de dolorosas ironias que, no entanto, revelam verdades poderosas sobre a morte de Jesus e sobre o que ela significa. O que são essas ironias? Essas ironias são formas de discurso, formas de linguagem, que têm dois níveis, normalmente têm dois níveis de significado, que são contrastantes, que entram em conflito, mas que muitas vezes, e na maioria das vezes, é imperceptível para alguns. São mensagens irônicas, ironias que revelam verdades. O nosso verso para memorizar, Mateus 15, 34, apresenta os últimos momentos do Senhor Jesus na cruz. Marcos 15, 34 diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? O que significa esse desamparo do Senhor Deus com relação a Jesus? Por que o Senhor Deus teve que abandonar o Senhor Jesus? O Senhor Deus teve que abandonar o Senhor Jesus para não nos abandonar. Esse era o plano eterno da salvação, o plano eterno do Evangelho, da salvação de seres humanos pecadores. Abandonar o Senhor Jesus para que ele servisse de sacrifício expiatório para todos aqueles que quiserem ser salvos, para todos os seres humanos pecadores que quiserem ser salvos. Como diz o verso áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse sacrifício do Senhor Jesus foi feito por mim, foi feito por você, por cada um de nós. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, porque mais uma vez vamos estudar um pouco da tua palavra. Nesta semana vamos estudar Marcos 15, quando vamos ver os últimos momentos do Senhor Jesus em vida aqui nesta terra. Vamos ver o seu julgamento pelo governador romano. Vamos ver todos os abusos e as humilhações que o Senhor Jesus sofreu, culminando com a sua morte. E depois vamos ver também o sepultamento do Senhor Jesus. Vamos ver nesses momentos da vida do Senhor Jesus o cumprimento de algumas profecias messiânicas que se aplicaram plenamente ao Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, portanto, para que possamos estudar e possamos aprender, possamos meditar nesses últimos momentos da vida do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, isso sirva para a nossa edificação espiritual, para que nós nos acheguemos mais perto de Ti e que sejamos mais gratos por tudo que o Senhor nos dá e por esse sacrifício sem medida, que é o sacrifício do Teu Filho por cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Nos abençoa nessa semana, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar um feliz estudo para todos. Deus abençoe a todos no estudo deste capítulo 15 de Marcos. Que aprendamos um pouco mais sobre os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo e que isso sirva para a nossa edificação espiritual. Uma boa semana a todos.